vamos iniciar aqui no nosso trainee, né? Trainee. Trainee é igreja, é estudo? Um treinamento, né? Uma preparação. Né? E hoje nós temos 3 aulas de Apocalipse. É praticamente impossível falar de Apocalipse em 3 horas, né? Porque as nossas aulas são 1 hora cada uma, né? Mas nós vamos procurar fazer um apanhado geral do Apocalipse, pelo menos das questões mais importantes do livro. Eu quero começar com um versículo em Apocalipse 1,19, que diz assim, isso aqui foi depois da visão que João teve, né? Ele disse que estava na ilha de Patmos, no dia do Senhor, ele foi arrebatado em espírito, e ele ouviu por trás dele uma voz, como de uma trombeta, e mandou que ele escrevesse as 7 igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Ele viu ali a figura de Jesus, né? Uma figura simbólica, e ele recebe uma ordem, né? Desse Jesus, no caso foi a visão que ele teve, que disse para ele o seguinte: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois desta. Então olha só, o livro de Apocalipse é um livro que abrange passado, o presente dele lá, né, o presente lá 2000 anos atrás, quando o João recebeu essa visão, e o futuro a partir dele, na perspectiva dele. Porque esse livro aqui foi escrito entre o... Já começou? O ano 80 e... Está sendo gravado? Tá. Então, o livro de Apocalipse ele foi escrito, segundo alguns, entre o ano 86 e 93, 94, por ali, da nossa era. Depois de Cristo, claro, né? Então, o capítulo 1, versículo 19, ele demonstra aqui quais são os períodos que abrangem o livro de Apocalipse. Quando ele diz lá, né? Aquilo que escreve, pois as coisas que viste, então as coisas que você já viu, as coisas que são, então as coisas que são do presente, né? E as que hão de acontecer depois dessa. Então o Apocalipse então, tem uma visão com relação ao João lá. Passado dele, o presente dele e o futuro dele. Tá bom? Então vamos lá, então vamos seguir. Vamos ver algumas características. Para nós, o que nos interessa, nós que somos da Assembleia de Deus, e nós somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, mas existem outros entendimentos, né? A gente chama de escolas da escatologia, que entendem diferente de nós, mas eles não estão em pecado por causa disso, tá? Porque a escatologia não é uma ciência exata, não tem como você dizer, vai ser isso aqui, exatamente assim. É até muito perigoso, às vezes, você firmar as suas interpretações em cima de convicções pessoais. Tanto é que nós temos algumas setas aí que surgiram a partir disso, né? Os Testemunhas de Jeová já por 2 vezes já fizeram, marcaram data e não teve, o Adventista também, certo? Então nós não vamos fazer isso, cometer essa loucura, esse desatino. Então o que a gente vai fazer? Vou fazer o que Jesus mandou, olhar para a figueira, né? Quando ela tiver com seus frutos já prontos, nós estamos vendo as coisas que estão acontecendo, e o que a gente tem que fazer, usando um termo popular, colocar nossas barbas de molho, né? Quem tem, quem não tem, né? As barbas de molho, ficar atento no que está acontecendo, certo? Porque tudo isso é prenúncio do que haveria de acontecer. Então, para nós, para a igreja, o que nos interessa, o primeiro evento que vai acontecer do Apocalipse para nós é o arrebatamento da igreja. Então, nós que somos pré-tribulacionistas, mas nós temos os que acreditam que vão ser arrebatados depois da grande tribulação. Eles são chamados de pós-tribulacionistas ou preteristas. E eles acreditam também que todas essas promessas que tem na Bíblia de coisas que haveriam de acontecer já aconteceram. No ano 70, quando Jerusalém foi invadida naquelas guerras judaico-romanas,
guerras, né? No ano 66 e 70 principalmente, apesar que essas guerras já vêm bem de antes de Cristo, né? Ano 10 antes de Cristo, mas ela se tornou mais ferrenha lá pelo ano 66, 70, depois até 134 parece, com Bar Kokhba, que foi a última investida, né? A última revolta dos judeus, e aí eles foram expulsos da Palestina, começando então a chamada diáspora, a diáspora oficial. A saber que o judeu sempre esteve em diáspora. Diáspora é saída da terra. O próprio Abraão saiu em diáspora, né? Sai da tua terra. O judeu está sempre saindo da terra, certo? E agora é o tempo de voltar para a terra. E eles voltaram para a terra. E querem tirá-los de lá de novo, né? Mas acho que não vai funcionar bem assim como querem, não, né? A palavra de Deus tem que se cumprir. Então nós temos o pré-tribulacionista, que somos nós, os pós, e temos os mesotribulacionistas, que são aqueles que acreditam que vão ser arrebatados no meio da grande tribulação, porque a grande tribulação ela tem 7 anos, divididos em 3 anos e meio de aparente paz e 3 anos e meio de perseguição, quando o anticristo vai se manifestar, que vai determinar que se coloque o sinal na mão, na testa, né? Então, vamos acreditar que isso aí já aconteceu, os preteristas, e tem os mesotribulacionistas que acreditam que não, ainda vai acontecer, e a igreja vai ser arrebatada nesse período primeiro aí, nesses primeiros 3 anos e meio primeiro, né, dessa fase de 7 anos. Ok? Temos também depois os amilenistas, que são aqueles que não acreditam que haverá milênio. Então nós somos milenistas porque nós acreditamos que haverá milênio. Tá? E existem outras históricas, mas não convém aqui, não é o caso agora, né? Se a gente fosse fazer aqui um estudo de hermenêutica, poderia se aprofundar mais nisso aqui. Mas nós vamos fazer um voo rasante aqui nos pontos principais da escatologia de Apocalipse. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 4 diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Então, nós acreditamos que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Quando essa igreja for arrebatada, acontecerão algumas coisas lá nesses lugares celestiais, né? A igreja, a primeira coisa que vai acontecer é o tribunal de Cristo, onde serão julgadas as nossas obras, não os nossos atos. 1 Coríntios capítulo 3 diz que a obra de cada um pelo fogo se provará. Quantos tipos de obras são? Você lembra? 6, né? Feno, palha, madeira, ouro, prata e pedra preciosa. Feno, palha e madeira, quanto mais fogo coloca, mais desaparece. Isso fala das minhas obras. Com que vamos dizer assim, o que é que trouxe o pastor Taranto para dar aula aqui? Quais foram as motivações que me trouxeram aqui? Quais foram as motivações que trouxeram você aqui? Quais são as motivações que nos fazem ir para uma igreja para adorar, ir para o culto? Eu vou porque não tenho nada mais importante para fazer, ou porque aquilo é algo que está para além da minha vontade, eu faço porque é o mínimo que eu posso fazer por tudo aquilo que Jesus já fez por mim. Então, o que vai ser julgado no tribunal de Cristo são as nossas obras, as motivações que nos levam a fazer a obra do Senhor. Tá? Então, quanto mais fogo, mais puro fica. Eu tenho certeza aqui que a obra dos irmãos aqui é de ouro, são de ouro, prata ou pedra preciosa, né? Quanto mais fogo coloca, mais pura fica. Mas aquele irmãozinho que tem obra de feno, palha ou madeira, não vai sobrar nada, não vai ter nenhum resquício, ele vai ser salvo, por graça, como pelo fogo. A gente costuma brincar que ele vai chegar chamuscado lá, cheirando frango sapecado, né? Mas está lá, é o que importa, né? Porque é por graça que nós somos salvos, certo? Não é por aquilo que a gente faz, mas vai ser levado em conta a motivação com a qual a gente faz. Nós não precisamos fazer nada para ser salvo, tá? Deixar claro isso. Mas uma vez que somos salvos, existem motivações que nos levam a trabalhar na obra. Então isso é que vai ser levado em consideração. Inclusive Paulo diz assim, ó, há uns que pregam por porfia, outros porfia, o que importa
Que o evangelho seja pregado. Agora naquele dia, em se tratando de galadão, esse dia ninguém escapará, né? 1 Tessalonicenses 3,13 também diz: para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Olha aí, isso aí está falando que a igreja vai ser arrebatada, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, vai ter uma festa, né, que é chamada a boda do Cordeiro, e vai ter uma ceia. Jesus prometeu que haveria uma ceia. Quando ele participou da última ceia com os discípulos, nós vamos participar dela até que nós façamos o novo. A nova. Qual é a nova? É com a igreja. Então a igreja será arrebatada na nossa crença, né, naquilo que a gente crê, e nós passaremos então pelo tribunal de Cristo. Haverá então a boda do Cordeiro, né, e haverá a ceia. A ceia, tá bom? E aqui está dizendo que quando Jesus vai voltar então na grande tribulação, a igreja voltará junto com ele. Só que a igreja vai voltar glorificada, né? Nós não voltaremos nessa carne aqui. Se você tem alguma dúvida de como será o teu corpo depois da vinda de Jesus, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, todinho ele explica, né, sobre os vários tipos de corpos que tem: corpo terrestre, corpo celeste, né? Carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Então nós vamos ter que ser transformados. Aquilo que é corruptível, a carne, corruptível no sentido de apodrecer, né? Não é, também no sentido moral, mas ali é no sentido de apodrecer, né? Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal, que é a nossa alma, a alma que pecar, essa morrerá, não está escrito lá? Mas como nós cremos em Jesus, a nossa alma agora ela é vivificada pelo Espírito Santo, a gente não morre mais. Ah, Taranto, mas e aqueles que vão morrer depois e vão viver eternamente no tormento? Sim, eles estão vivendo eternamente, a consciência deles está eternamente, mas eles estão em sofrimento eterno. Nós vamos ficar em vida eterna. São coisas diferentes. Daniel 12:2 fala, né, que naquele dia uns ressuscitarão para honra eterna e outros para desprezo eterno. Glória eterna e desprezo eterno. Então, o que é que vai nos vivificar? O que é que vai nos levar na presença do Senhor? É o Espírito Santo de Deus que vai nos vivificar. Por isso que nós temos que ser transformados. O Moisés, ele bem que quis ver Deus. Falamos na aula retrasada, né? Se lembra? Aí o Senhor falou assim: olha, ninguém que me viu e permaneceu vivo, não tem como fazer isso. Mas como você é, né, chapa, eu vou passar a minha sombra e você vai me ver pelas costas, pela fresta da rocha, né? Claro que isso aí é uma alusão profética da fresta, da rocha. Você vê Deus através da fresta, falamos, né? Tem a ver com Hebreus, né? Entremos, pois, com ousadia pelo novo caminho que nos consagrou, através do véu, isto é a sua carne, né? E Jesus, ele é a rocha, né? Pedro, porque tu és Petros, mas sobre esta pedra, esta rocha edificarei a minha igreja. Então lá em Êxodo, o Senhor já estava falando que haveríamos de ver sim o Pai, mas através da fresta da rocha, dos ferimentos que fizeram no Cristo, né? Coisa linda isso. Então nós temos esses dois textos aqui que vão nos dar essa certeza, né? E também o arrebatamento é a ressurreição em sua primeira fase. Nós temos a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Primeira ressurreição são aqueles que morreram em Cristo, e quando Jesus vier eles vão ser transformados, né? Primeiro os que morreram em Cristo serão transformados, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados, transformados também, né? Transformados no nosso corpo. E aqueles que morreram em Cristo, vamos supor que a maioria já se dissolveu, né? A não ser quem morreu uns 3 dias, 4 dias atrás. Mas a maioria, algum tem osso, não tem mais. E se foi alguém que morreu torrado num incêndio? Né? Um crente em Jesus. Nesse dia, irmãos, olha que coisa tremenda. A terra vai devolver essas substâncias todinho, os ossos, ele vai se formar, vai se juntar àquela alma que está lá descansando no Senhor. E aqueles que dormem, eles morrem no Senhor. Morrem, eles dormem, descansam no Senhor, né? A palavra dormir não é sono da alma não, tá? Porque tem a doutrina aí do Testemunho de Jeová e do Adventista, que é chamada de sono da alma, ou também morte,
esqueci agora o aniquilacionismo também, né? Isso não é morticínio, tem morte lá no meio. Que diz o seguinte, que quando a pessoa morre, eles dizem, tá? Elas morrem, então elas ficam no sono da alma, elas ficam inconscientes. Mas não é o que Lucas 16 diz, não. Quando o rico e Lázaro vão lá, estão no Hades, né? Jesus ele não tinha transferido o lado do seio de Abraão para as regiões celestiais, que o apóstolo Paulo esteve lá também, ele chamou de terceiro céu, que é o paraíso, né? Então, a Bíblia diz lá que o Lázaro está de boa lá no seio de Abraão, mas o rico, ele sabia que estava no lugar de tormento, ele viu Lázaro, reconheceu Abraão. Esse Abraão é uma metáfora de Deus, né? Não é o Abraão que está lá, é Deus, né? O Deus Pai. Ele lembrou que tinha parente, ele sabia que se eles fossem para lá eles iam sofrer, então ele estava consciente plenamente. Então, irmãos, inclusive Lucas 16 não é uma parábola, na minha visão não, e de muitos teólogos aí, nós não consideramos parábola, porque parábola nenhuma que Jesus falou tem nome, os personagens têm nomes, né? E outra, nessa parábola, ainda que seja uma parábola nesse texto, ali Jesus não iria brincar com uma coisa dessa, né? De falar que lá no local no seio de Abraão já tem aquela a separação, abismo. Isso é tudo teologia bíblica, irmão. Isso é tudo fundamento bíblico, são princípios bíblicos, desde o Antigo Testamento, né? Que já falava de Seol, e Jesus usa exatamente aquelas figuras, né? O seio de Abraão, abismo e lugar daqueles que morreram sem salvação. E a saber que aqueles que morreram antes de Cristo também serão salvos, que creram no Senhor. Porque nós somos salvos porque cremos que Jesus veio no passado. E os que morreram antes de Cristo, eles foram salvos porque creram que Jesus viria. Entendeu? É como se Jesus estivesse aqui no meio, ó. Nós somos salvos porque cremos que ele veio. E os do passado lá, eles creram que Jesus viria. Entendeu? Tá, mas com base em que você fala um negócio desse? Eu falo com base na palavra de Deus. Quando você vê lá, o que diz lá João 8,56? Leia para mim, João 8,56, para ver se é verdade mesmo, se o pessoal do Antigo Testamento conseguiu, pela fé, ver Jesus. João 8,56. Não vou nem ler, vou deixar você ler para não falar que eu estou mentindo. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Dá para ler de novo? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o E ficou triste? e alegrou-se. Alegrou-se. Abraão viu o dia de Jesus, irmão. Quem foi que falou isso? Jesus. Então, Abraão viu. Quando? Não sei. Provavelmente pode ter sido. Você se lembra quando Deus pediu ordenou, né, que ele oferecesse o Isaac? Aí chegaram, subiram. E Abraão já faz um relato profético na subida. Ele fala assim: olha, eu e o guri vamos subir e tornaremos. Não é? Pela fé ele já sabia que ia, e Deus era todo poderoso para fazer ressuscitar aquele menino, porque Deus tinha dado uma promessa que dá sementes dele para nenhuma grande nação. Hebreus fala isso, né? Eu queria que Deus das cinzas. Sim, exatamente. Deus ainda vai confirmar isso aí. Agora você se lembra quando chegaram lá, aí tá o Abraão, o Isaac. Mais nada. Aí o Isaac, que não era um adolescente, tá? O Isaac ele tinha mais de 30 anos já. Isaac era uma criança, não, ele não era uma criança, Isaac ele já estava bem grandinho já. Ele fala assim: ô pai, eu estou vendo aqui o fogo, eu estou vendo a lenha, mas cadê o cordeiro para o holocausto? É impressão minha ou eu? Tem alguma coisa faltando aí, pai. Uma coisa errada. E o que o Abraão falou? Deus Proverá. Ó, quem sabe não tenha sido nessa hora que Abraão viu. Isso aqui é conjectura minha, tá? Não é a Bíblia que diz não. Mas Jesus falou que ele viu e exultou, né? Quem sabe não possa ter sido nesse momento que Abraão, Deus proverá para si. Ele tem uma visão, não sei. Eu não sei, né? Pode ter sido, não sei. Aí
ele foi para matar o rapaz lá, mas aí na hora que foi o anjo, não faz isso não, que Deus já viu que você não negou seu filho, seu único filho. E do nada tinha lá um carneiro com um chifre preso ali que não estava lá. Deus proveu então o cordeiro para o holocausto, né? Então só para que vocês vejam, você quer outro? Moisés viu ou não viu a glória do Senhor? Será que ele sabe? Ele falou alguma vez? O que foi que Moisés falou que prova que ele sabia que viria alguém maior do que ele, que deveria vir? Era um profeta. Deuteronômio 18. O que estava escrito lá? Deus levantará dentre vós um profeta como eu. A ele vocês vão ouvir. E quando Jesus está no monte da transfiguração, está quem? Moisés, Elias e Jesus. E ouve-se uma voz que diz: eis o meu filho amado em quem me comprazo. A ele, cumprindo a profecia de Moisés, na frente de Moisés, a ele ouvi. Ou seja, o tempo dos profetas passou, o tempo da lei passou, agora eles tinham que ouvir quem? Cristo. Esses detalhes são muito importantes, irmãos, né? Não pode passar batido. Moisés estava lá. Não, são muito importantes. E a Bíblia tem que se fechar. A Bíblia é uma central telefônica. Eu costumo dizer isso. O que está lá no Novo Testamento está conectando. Outra coisa, não se usa o Antigo Testamento, grave isso, jamais você pode usar o Antigo Testamento para interpretar o Novo. É o Novo que interpreta o Antigo. O contrário, não pode ser. É o Novo que vai... Porque o Antigo é sombra do que aconteceu aqui. Eu não quero ver sombra, eu quero ver a referência, eu quero ver o referencial, né? A realidade, né? O Platão que dizia que o que a gente vê aqui são sombras da realidade que está no mundo das ideias, né? Veja, o próprio Platão ele já tinha uma concepção de que existem coisas inefáveis, né? Em algum lugar. O filósofo não conhece a Deus, né? Dentro daquilo que ele conhece, a gente tem que até dar um crédito para ele, né? Porque ele não está tão longe da realidade. Só que infelizmente ele está voltado para a questão racional, né? Não para as coisas de Deus. Então, continuando aqui, Apocalipse 20, versículo 4 e 5. Então, o arrebatamento é a ressurreição em sua primeira fase. Então, aqueles que morrerem em Cristo primeiro vão ser arrebatados, é a primeira ressurreição. E aqueles que morrerem lá na grande tribulação, que não receberem o sinal da besta e morrerem pela causa do evangelho, assim, eu não quero receber sinal da besta aí, porque tem muita gente que não vai ser arrebatado, né? Alguns vão ficar na grande tribulação, mas esse ainda terá uma chance de negar receber o sinal da besta. Só que quem não receber o sinal da besta, irmão, vai ser morto. Eles vão ter que entregar a sua vida. Agora preste atenção, eles não vão ser salvos porque entregaram a sua vida, porque não é eu entregar a vida que vai me salvar. Eles serão salvos porque escolheram morrer do que receber o sinal da besta. Então eles entregaram a sua vida, não foi ele entregar a vida que salvou eles, foi a fé em Cristo, tá? Eu entreguei minha vida, eu estou salvo. Não, só foi o complemento. Você não foi arrebatado por algum motivo e agora você entendeu que era Jesus, que era o Salvador, que não recebeu o sinal da besta, e esses também participarão da primeira ressurreição. Porque segunda ressurreição é só para aqueles que morreram sem Cristo. Esses que morreram sem Cristo, eles vão ser ressuscitados quando? Lá em Apocalipse 20, 22, lá no final 21, né? Quando foram abertos livros e livros, aqueles que não foram encontrados os seus nomes escritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo e enxofre. Depois do milênio seria? Depois do milênio. Depois do milênio. A igreja arrebatada, acabou, a igreja arrebatada, nesse período do arrebatamento, que vai ter o tribunal de Cristo, né, lá no céu. O tribunal de Cristo vai estar acontecendo as bodas e a ceia. Aqui vai estar acontecendo os 7 anos de grande tribulação. Quando acabar a grande tribulação, vai coincidir certinho. A igreja volta com Cristo. Vai ser a batalha do Armagedon. Jesus vai batalhar a favor de Israel. Israel vai aceitar Jesus como Salvador, né? Vai ter logo em seguida aí o julgamento das nações, que são aquelas nações que agiram de justiça com Israel durante a grande tribulação, né? O que vai acontecer em seguida? O milênio. Satanás vai ser preso 1000 anos.
Tá? 1000 anos Jesus vai estar reinando, Satanás preso. Primeiro vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, lago de enxofre, a besta e o falso profeta. Certo? Aí depois vai ser lançado o Satanás vai estar preso, 1000 anos. Passa o milênio, acabou o milênio, Satanás vai ser solto. Vai ter uma outra batalha, chamada Batalha de Gog e Magog. Só que vai ser rápido. Aí diz lá que Jesus vai derrotar Satanás com o sopro da sua boca. Né? Nesse período do milênio, irmãos, as pessoas vão ter livre-arbítrio, tá? Ninguém vai ser obrigado a adorar Jesus. Tanto é que haverá muitas pessoas no milênio que vão ser condenadas. Por isso que o livro da vida vai estar lá no juízo final. Porque para julgar quem? Aqueles que nasceram no milênio, porque eles não passaram pela grande tribulação. Eles vão ter que ser julgados de alguma forma. Porque só foi levado para o milênio aqueles que não receberam o sinal da besta. Entendeu? Então eles vão ser julgados. Tá? E pela lógica vai ter administração, alguém pregando. E nesse ínterim vai ter aquelas duas testemunhas, vão estar pregando isso na grande tribulação, né? Os 144 mil judeus vão estar pregando o evangelho eterno. Os 144 mil são judeus? São judeus, tá? Não são do sistema de amar. Olha, tá lá. Desde que eles se formaram até agora já são mais de 144 anos. Agora já arrumaram um escape para esses aí, vai ter um lugarzinho separado para eles lá. Só a diretoria que vai agora, 144. Porque pela lógica do seu irmão, no milênio, entende-se que haverá salvação. Sim, Porque Na- as pessoas nascerão Sim. e não vão possivelmente, né, olhando, né, pelo próprio ser humano, né, não querer fazer parte do não, mal, mas vai ter. né? Mas vai ter. E aí automaticamente Porque está escrito lá que as nações deverão de ano em ano ir adorar o Senhor. Se não adorarem, acontecerá algumas. Não estou lembrado agora o que vai acontecer. Não haverá colheita, alguma coisa do tipo. Então haverá renúncia sim de não querer ir. Tanto é que vai ter rebelião no final. e a ação do Espírito Santo nesse período, após a igreja ser arrebatada. Porque muita gente diz que não, a igreja foi arrebatada, não vai ter mais ação do Espírito Santo até o juízo final. Isso é um absurdo dizer que o Espírito Santo de Deus vai ser tirado. Porque o Espírito Santo de Deus é Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E ele é Espírito. E é Espírito. O que vai acontecer, eu entendo, que é o tipo de manifestação, a porta da graça se fechou. É uma outra dispensação, né? Seria como se fosse a dispensação de juízo, né? É o que eu entendo. Exato. Então, o Espírito Santo de Deus vai ser tirado. Não tem como tirar o Espírito Santo de Deus da terra. Ele é Deus. É porque senão você ia contrário também pela palavra, né? Não, mas não é. Fôlego ainda há esperança. Mas é bom até citar isso, porque não tem como tirar o Espírito Santo da terra. Se ele é Deus. E como vai haver a mudança sacerdotal, a atuação dele será a mesma que foi durante a ordem sacerdotal existente no Antigo Testamento. Ou seja, assim como ele atuava hoje, nós temos o Espírito Santo, né? Diferente deles, que no Antigo Testamento só reis, sacerdotes e profetas recebiam, né? Hoje todos nós. Como vai haver a mudança sacerdotal, e como diz o autor dos Hebreus, haver mudança de lei necessariamente, Hebreus 7:12, né? Se faz necessariamente mudança de sacerdócio, a atuação do Espírito Santo vai voltar a ser a mesma que foi no Antigo Testamento. Né? Outra coisa importante é que o evangelho hoje que a gente prega é a volta de Jesus. Na grande tribulação vai ser pregado o reino de Jesus, do milênio. Que vai ter uma volta também dele, né? Porque na grande tribulação ele vai voltar. Na grande tribulação ele vai voltar e vai. É quando Israel vai, depois dos 3 anos e meio de aparente paz, que eles serão enganados, né? Jesus falou que eu vim em nome do Pai, vocês não me aceitaram, mas virá um em seu próprio nome e vocês vão aceitar. E ele vai fazer uma arruaça quando ele fizer aquela imagem e mandar que se adore, aí vai começar o perrengue, né? E aí eles vai se cumprir Zacarias, né? Quando eles começam a clamar a Deus, eles vão ser perseguidos, vão ser massacrados. E diz lá que eles vão chorar como quem chora pelo unigênito, eles prantearão como quem pranteia pelo primogênito, né? Eles vão ver aqueles a quem transpassaram.
Então Jesus vai vir a favor deles, né? E eles vão se converter. Mas quando Jesus diz ali que viria um outro, que ele veio, eles não creram, né? Viria outro, eles... seria 100% correto afirmar que Jesus está alegando, afirmando que os judeus aceitarão ele como o Messias? É claro. Porque outros afirmam que de maneira alguma os judeus vão acreditar ele como sendo o Messias, aguardado por não preencher as características. Não, mas pelo que se entende lá em Zacarias, eles vão se arrepender de ter traspassado ele. Eles vão reconhecer como Messias, não tem como. Porque eles achavam que o Messias era o anticristo. Mas aí quando ele botar as asinhas de fora, eles vão clamar e vão dizer, não, aquele que era o Messias. E vai acontecer. Jesus vai vir a favor deles. Vai acontecer todos aqueles sinais, né? Um monte de se rachar, as águas do mar Morto serão curadas, até o mar vai ser curado na vinda de Jesus. Porque esse é o conceito deles, né? O Messias, poderoso, né? No passado já esperavam, eles não aceitaram Jesus, que eles esperavam esse Messias poderoso que viesse. Exato. E aí Jesus veio humildemente e eles não reconheceram. Agora não, Jesus virá e eles vão ver que ele é bem poderoso, né, Vitor? Eu tava vendo, foi até bom você falar isso aí, eu tava vendo um estudo sobre os costumes, não só judaicos, mas orientais, né? Que uma professora de Bíblia judaica ela estava falando, achei bem interessante, que antigamente, quando governos queriam fazer paz entre as nações, se eu quisesse fazer um tratado de paz com você, eu ia montado num jumentinho até a tua terra, com um tratado para pedir tratado de paz. Agora, se fosse guerra, o general, o rei, ele sempre ia montado num cavalo. Quando Jesus então vem num jumentinho, ele vem para fazer pacto de paz. Agora Apocalipse 19 vai dizer que eis que vejo céus abertos e um cavalo branco que está sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Aí ele vai vir com a espada desembainhada, com o cetro na mão, e para pisar o lagar da ira do vinho, da ira do Deus Todo-Poderoso. Está lá. Então, o Cristo que veio lá no jumentinho, né? Mas não era esse aí que a gente estava esperando, nós queremos um. Porque Jesus veio exatamente num turbilhão de revoltas dos judeus contra os romanos. Né? Tanto é que logo depois que ele morreu, 30 anos, 40 anos depois, veio a destruição de Jerusalém. O negócio estava fervendo desde antes dele nascer. Mas aí chega o Messias, porque na época de Jesus, vários Messias se levantaram, os supostos Messias, né? Tanto é que se você fizer um estudo sobre os Messias que surgiram desde a época de até uns 30, 40 anos antes de Cristo, qualquer revolucionário que se levantava lá na Palestina, eles já tinham como um Messias, esse cara é o Messias. E alguns, eles arregimentavam mais de 40 mil pessoas junto consigo, outros menos, mas tinham os que arregimentavam pessoas, várias pessoas. E o que acontecia? Vinham os imperadores e massacravam e matavam todo mundo. Aí vem Jesus, agora Jesus, com uma outra proposta. Não era proposta de revolta com ninguém, não era proposta de fazer mal para ninguém. E ele chega num jumentinho. Quem era da época sabia o que significava aquilo. Tanto é que ele diz, bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosanas ao que vem. Ou seja, você está vindo em paz, não veio com arma, com nada. Né? Só que o povo não recebeu. Inclusive foi a retaliação de Jesus em relação a Pedro. Ele sacou da espada e quis dizer, você não vai ir com a espada. Fica lá. O filho com a espada vai ser ferido com ela. Agora, o problema é que as pessoas esquecem que o Cordeiro é o Cordeiro. O Cordeiro, Deus que morreu, o Cordeiro Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro morreu como Cordeiro, não saiu engano nenhum da sua boca. Só que no Apocalipse vai ter um dia que se chama a ira do Cordeiro. Que na verdade não se trata de dia, mas de um
dia Período. É um período, né? Período. Quando ele profetiza acerca do dia do Senhor, ele está fazendo menção acerca do período correspondente Mas Deus não ao tem um juízo de dia, Deus. 2 dias, 3 dias. Dia é o dia. É igual Jesus falou, hoje estarás comigo, é o dia. É o dia eterno. Deus não tem amanhã, ontem, para ele. Eclesiastes diz lá, Eclesiastes, o que é já foi, Sim, o que será também já foi. Mas Deus não tem amanhã. Pedro, capítulo 3, né? Para o Senhor é 1000 anos é como se fosse um dia. Mil anos Salmo igual a 90, versículo 4, para 1000 anos é como a vigília da noite. E a gente sabe que a vigília eram divididos em turnos, né? Em 4 horas, tá? um período para os judeus e outro para os gentios. Eu debati com um cara, só vou perguntar rapidamente para o senhor, como os preteristas conseguem pegar, como eu debati com um cara essa semana, como ele, depois eu descobri, eu fui mais a fundo e descobri que a linha dele é preterista. Eu sou futurista. Como eles conseguem, inclusive o cara vai dizer, não, você está errado. Tudo que aconteceu no livro do Apocalipse já está registrado. Tudo que está registrado no livro do Apocalipse já aconteceu no ano 70. Eu disse, amigo, pelo amor de Deus, irmão, como? Eu falei aqui lá no início. Não, eu debati com um cara e disse, cara, como é que tu consegue? Por exemplo, eu vou citar só um para ti. Apocalipse capítulo 6, versículo, acho que é o 4 aqui, o cavalo amarelo. O texto diz que 2/4, um só evento, 2/4 da humanidade, 2/4 um quarto, né? Um quarto, ou seja, 25% da humanidade vai ser dizimada. Você sabe quanto é que corresponde hoje, um quarto da humanidade, hoje, nos dias de hoje? A ONU afirmou que recentemente o mundo bateu 8 bilhões de seres humanos. Hoje, um quarto, ou seja, 25% da... 2 bilhões. 2 bilhões. Você tem uma noção? 2 Chinas. Aí eu peguei, eu mandei para ele, me diz uma coisa, me responde, quando foi que na Austrália, eu estou me referindo ao dilúvio, quando foi que na Austrália, na história da humanidade, 25% da humanidade foi dizimada num só evento? Prova para mim. Aí eu joguei para ele, peste negra, em 1347 a 1353, matou o equivalente de 30 a 60% do continente europeu. O que morreu de pessoas na peste negra, que foi, acho que, se não me engano, a pior epidemia já existente da história da humanidade, o coronavírus, a Organização Mundial da Saúde afirmou que foi, eu lancei o dado da Organização Mundial, da OMS também, o coronavírus matou no mundo 15 milhões, segundo a OMS, não chegou nem perto da peste negra. A peste negra, e o que morreu de europeus, salvo engano, acho que mais ou menos 50 milhões, há uma divergência, salvo engano, entre 50 e 70 milhões, correspondia à população de 1940 do continente, do mundo, correspondia a 3% da humanidade. 3%. Aí eu disse, mano, pega aí, Primeira Guerra Mundial, salvo engano, 20 milhões de pessoas. De 1914 a 1918, Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Alguns dizem que 100 milhões de pessoas morreram. Cara, o que isso da época equivalia em percentual da humanidade? Aonde, cara? Me prova, me mostra. Isso é só mais uma linha. A gente não pode. Não, mas você não pode bater estaca, não. É isso aqui, é isso aqui. Isso aqui é uma perspectiva. A nossa também é uma perspectiva futurista. Tem a meso, tem a pós, enfim, tem a milenista. Cada uma vai ser. E eles vão ter os versículos para embasar o que eles acreditam. Tá? Então, para a gente não errar, eu costumo dizer o seguinte: para a gente não errar, viva como se Jesus fosse voltar daqui a 2 segundos, que você vai estar bem, né? Aí você não vai entrar em choque, nem em estresse, nem nada. Apocalipse 24:5, né, dentro dessa visão aí do arrebatamento, da grande tribulação também, no final da grande tribulação, e vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado poder de julgar, e vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Isso aqui foram aqueles que foram mortos na grande tribulação, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a imagem, e não receberam o sinal das suas testas nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, né? Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Então esses que morreram na grande tribulação, eles vão já passar pela primeira ressurreição, só que eles já vão ser transformados, esses aqui. Só que esses aqui não fazem parte da igreja. A igreja foi arrebatada, na nossa visão, né? Eles não fazem parte da igreja, porque a igreja já tinha sido arrebatada. Mas eles já são transformados e também fazem parte da primeira ressurreição. Então a primeira ressurreição é para quem? Os que morreram em Cristo e os que estão vivos quando Jesus voltar.
E também os que forem mortos na grande tribulação e não receberem o sinal da besta. E vão para o milênio reinar com Cristo. Alguns dizem que, eu acredito também, eles vão ser como igreja, mas não são igreja. Eles reinarão com corpos espirituais. Eu acredito que eles serão invisíveis. Na minha visão, tá? Porque eles vão ser transformados, eles vão ser como anjo. Jesus falou que nós seremos como anjo. Lembra quando o camarada perguntou, vem cá, uma mulher casou com um, casou com outro, casou com 5 irmãos, no final, vai ser mulher de quem? Rapaz, você não sabe que no final vão ser como anjo, né? Então anjo é um outro corpo. Inclusive está lá em 1 Coríntios capítulo 15, que fala sobre corpos celestes, né? No dia do arrebatamento acontecerão grandes acidentes, carros governados, aviões, trem, né? Temos música aí que fala sobre isso, né? Fogões ficarão acesos. Eu mandei para vocês isso daí, né? Achei legal assim. Tudo que tem controle do homem estará sem controle, e se a pessoa que a dirigia era um crente salvo, pois foi arrebatado. Eu não sei o fundo de verdade, mas já não foi a primeira vez que eu ouvi que eles estão colocando nos Estados Unidos, o piloto lá, tem que colocam um crente com um não crente, né? Pra ser piloto. Você já ouviu falar isso aí? Já ouvi falar. Já tá sabendo que pode dar o caos, né? Não, você nunca ouviu falar isso. E olha, não é de hoje não, tá? Eu não duvido não. Os Estados Unidos é um país cristão. Era, agora tá brabo, né? Mas continua, ainda temos igreja lá, temos irmãos nossos lá, né? Mas ele já foi bem mais. Os Estados Unidos foi um dos que mais enviou missionários na década de 60, 70, até 80, né? Agora, paz meus irmãos, mas o Brasil e a África. A África também agora está sendo um grande país mandando missionário. Recebeu muitos missionários, agora a África está mandando missionário. Bonito, né? Inclusive a maior igreja evangélica do mundo está na Nigéria. 1 milhão de membros cabem na igreja. Já não é mais aquela lá da Coreia do Sul? Não, E lá da Coreia do Sul de um... Não, ali o templo, né? Sim. Mas na Nigéria é tipo um barracão. Barraca. Sim. De lona. Sim. 1 milhão de pessoas cabem lá dentro. Na Nigéria. E é um dos países mais violentos da E África. eles perseguem e matam bastante cristão. E matam. Estão com fogo na Exatamente. igreja. Aquele Boko Haram, né? É uma seita do Islã, chama Boko Haram. Sim. O negócio deles é matar cristão. Agora, perseguindo do jeito que tá, por isso que Jesus falou, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí você vê que perseguição, mas na perseguição que a igreja cresce mais, né? Aqui na terra, nossos corpos são feitos do pó da terra para morar na terra, né? São corpos terrestres, materiais corruptíveis. No arrebatamento, nossos corpos serão transformados em corpos celestes, espirituais, incorruptíveis e eternos. Olha só o que diz Isaías no capítulo 26, 19. Olha só, irmãos. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. Olha aqui, irmão, isso aqui é uma... 26, 19? Tu tá seguindo o material que mandou pra nós? Tô, mandei. Olha a página. Tô na página aqui, é a página 2. Fez a mudança. Eu mandei pra vocês aí, tá logo no início aí. Arrebatamento e a ressurreição dos mortos. Isso. Aí eu tô aí no Isaías 26, 19. Tópico 2. Nem sei se é top 2 aqui. Tá na página 2 aí. Página 2. Página 2, tá no comecinho aí. Tá? Então veja lá, Isaías, ele já faz a profecia, né? Ele profetiza que haveria se... Dá a entender que os mortos vão ressuscitar, né? Olha aqui. Outro, veja o caso dos ímpios, né? E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Alguém diz o seguinte: existe pecado, pecadinho, pecadão para Deus julgar segundo as obras? Olha, irmãos, existe sim. A Bíblia não fala pecado, pecadinho, pecadão, né? Mas Jesus certa vez falou sobre o empregado que foi fiel, ele errou pouco, ele será fustigado com poucos açoites. Mas quem errou mais será fustigado com muitos açoites. Então, e aqui nós estamos vendo em Apocalipse, que haverá um julgamento segundo as suas obras. Então quem fez mais coisas ruins vai sofrer mais.
Quem fez menos coisas ruins, sofrerá menos. Agora, se sofrer menos e sofrer mais, vai sofrer do mesmo jeito, tá? Só que a intensidade... Irmãos, nós temos que entender o seguinte. O nosso Deus, ele é justo. E nesse trono branco, que é o julgamento final, o juízo final, as pessoas que morrem sem Cristo hoje estão nesse lugar chamado Hades, né? Ou Seol. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, tinha lá o seio de Abraão, o abismo e o lugar onde ficavam os mortos sem Cristo, né? Os perdidos. Jesus morreu, transferiu o paraíso, agora só tem o abismo onde estão ali o Hades, né? E então eles, como nós vimos lá em Lucas capítulo 16, o próprio rico lá estava dizendo que já estava sofrendo tormento ali, mas ainda não é o tormento final. O tormento, ele é tormento psicológico, na consciência e também no corpo, porque ele estava com sede, pediu para Lázaro molhar o dedo e refrescar a língua dele naquele lugar de tormento. Então ele já está sofrendo. Mas não no corpo, né? Porque o corpo... Não, ele está sofrendo. Na alma do espírito. Ele está sofrendo, mas ele já está sofrendo alguma coisa. Não está Não, sendo não, queimado, mas, nada disso. mas destituído evidentemente do corpo, porque o corpo foi desintegrado da terra. Ele está em Consciência. Sim. Consciência, né? Mas já está sofrendo. Não no corpo, Lógico, sim. sim. Mas na consciência. Certo. E a consciência, você já viu o camarada que ele perdeu a perna? Ele perdeu a perna e daqui a pouco ele fala, rapaz, que dor na perna. Mas não tem perna mais. A mente, a mesma pessoa perdeu das duas pernas, perdeu um braço antes da guerra, ele fala, rapaz, às vezes me dá uma coceira no pé, mas não tem nem perna nem pé. Como é que o cara sente coceira na perna? É questão da alma, né, gente? A alma, não sei se a alma ela é completa e é coisa psíquica, eu não sei explicar isso, mas ele consegue sentir coceira no membro que ele não existe. Então lá, no caso do rico, ele está num lugar de tormento e ele está sentindo conscientemente sede e tormento. Ele ouve, ele fala, Ele vê. A Bíblia diz que ele levantou os olhos, então ele está no lugar embaixo. E levantou os olhos e viu. Já mostra que ele está embaixo. Ou seja, dá a entender evidentemente que não era um do lado, um ambiente do Não. lado do outro, né? Era Pode ver cima, lá. o abismo. E levantou os olhos e viu. O abismo se tratava da distância que havia, evidentemente. Mas espiritualmente, quem está nesse lugar de tormento vê quem está na bênção. Mas quem está na bênção não tem nem noção do que está acontecendo. Olha que sofrimento. É terrível. Né? Então, Deus não vai condenar essas pessoas antes de julgar. Mas ela já está no lugar de tormento. Tormento no sentido de que já sabe que já vai sofrer. Não vai para lugar bom. Né? Agora, lá no trono branco, que é o juízo final, que vão ser abertos livros e livros. Então foram abertos livros e livros e também o livro da vida. Esses livros e livros são livros dos atos destas pessoas. Os nossos atos nem está lá nosso nome mais, né? Nosso nome foi apagado e os nossos atos já foram pagos por Cristo na cruz. O que a gente respondeu lá foi pelas nossas obras lá na hora, né? Já está tudo certo. Mas esses aqui que não foram, eles não têm obras a serem julgadas, porque eles não fizeram nada para Deus. Eles têm atos a serem julgados, porque eles cometeram um pecado. Olha que coisa terrível. Aí, além de estar sofrendo, já vão sofrer e ainda vão receber ainda, né, uma condenação. Olha, você fez isso aqui, então pelo que você fez, segundo as suas obras, você vai pagar isso aqui. E aí eternamente, não é que vai ficar 10 minutos para sofrer. Não tem esse negócio não. A Bíblia diz que é sofrimento eterno, condenação eterna, vergonha eterna. E para nós é gozo eterno, vida eterna, né? Presença eterna do Senhor. Olha que diferença, né? Não precisa nem pensar para escolher. Mas é mais fácil fazer a vontade da carne, né? A carne satisfaz. E existem até algumas pessoas que têm uma disposição para vir para os caminhos do Senhor. Olha o que acontece. Ele até vem, mas daqui a pouquinho a carne. Ai, mas a carne. Aí passa ali aqueles 5 minutinhos, com todo respeito, né? Vira o olhinho ali, 3 segundos. Aí entra em depressão. Por que eu fiz isso? Aí volta para a igreja.
passa um pouquinho e daqui a pouco, ai, mas a carne é tão boa. Então fica essa vida esquizofrênica. É laica. Não, meu irmão. Ou tá aqui ou tá lá. Né? Senão vai acontecer o que o apóstolo Pedro falou, né? Vai se cumprir o ditado. A porca voltou ao seu espojador de lama e o cachorro voltou ao vômito. E o cachorro é assim, né? Quem tem cachorro sabe. Ele vomita aqui e dá uma voltinha, daqui a pouco ele... E quem vive no pecado é assim. Ele, ai, que coisa horrível, vomitou. Tá, aí foi pra igreja. Mas daqui a pouco, poxa. É igual Sansão. Sansão matou o leão, né? Aí depois passou o tempo. Falei, mamãe, deixa eu dar uma chegadinha lá que tem um negocinho pra acertar lá. Chegou lá, achou mel no defunto. E o pecado é assim, né? A coisa não presta, mas o cara consegue achar coisas de bem lá, coisas boas, né? Gostoso, né? Ainda levou pra casa, deu pros pais, olha, ainda contaminou os pais sem falar nada. O pecado é assim, ele cega a pessoa, né, irmãos? Mas nós não fomos chamados para isso, né? Então, entendeu o que é a primeira ressurreição? Aqueles que morreram em Cristo, né? Vou andar aqui um pouquinho mais rápido. Aqueles que morreram depois na grande tribulação também, primeira ressurreição. Segunda ressurreição é só para aqueles que morreram sem Cristo. É lá no juízo final. Quando o mar vai devolver os mortos, a terra vai devolver os mortos, e eles vão ser julgados segundo as suas obras. Okay? Aqui em Hebreus 11, diz assim: todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, né? Está falando aqui, ainda falando daqueles que morreram e não receberam a vida na primeira ressurreição. A segunda ressurreição só se dará no final do milênio, no dia do juízo final, no trono branco. Juízo final também é chamado de trono branco, o dia do acerto de contas, o dia da angústia de Jacó. A angústia de Jacó é o dia da tribulação, né? Mas acerto de contas, né, também pode ser a tribulação, mas também pode ser o juízo final. E trono branco também é o juízo final. O dia do Senhor é também. O dia do Senhor abrange Os 7 anos, né? a grande tribulação, né? A ira de Deus. Ira de Deus, ira do Cordeiro. Mas o juízo final é o juízo final. É lá, e trono branco também é quando fala desse julgamento final. Então é importante saber o seguinte, ó, se alguém morre crente, vai para o paraíso esperar o arrebatamento. Se alguém morre não sendo crente, vai para o inferno esperar o juízo final ou trono branco e ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então olha só, irmãos, se alguém morre não sendo crente, né? Inferno. A palavra inferno, às vezes nas literaturas, a palavra inferno, ela significa o lugar intermediário. O que é o lugar intermediário? Estado intermediário. É aquele estado onde está a pessoa quando morre antes de Jesus vir, né? Ou no caso não é o paraíso, né? Hoje é aqueles que morrem sem Cristo, então eles estão no inferno. A palavra infernos é latina, ela não é nem grega nem hebraica, porque o grego é Hades e o hebraico é Sheol, certo? Só que apareceu uma outra que é infernos. O infernos é latim, porque os romanos falavam latim. E o que eram infernos? Inferno era um lugar onde se colocava o vinho, as uvas para fermentar, para fazer vinho. Era um lugar quente. Era geralmente escavado numa rocha lá, e era um lugar quente para fermentar, para fazer vinho. Era chamado de infernos. Aí eles atribuíram o termo, esse lugar de espera, aí, o lugar intermediário, chamado de inferno. Tá? Então, às vezes se confunde. Alguns acham que inferno é lá no final, quando o lago de fogo e enxofre. Não, porque o próprio Satanás e o inferno e a morte, na Bíblia diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre. O próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Que inferno é esse? É o Hades, é o Sheol, tá? Então não confunda. O lago de fogo e enxofre, a Bíblia chama de Geena. Então Geena é o lago de fogo e enxofre. Isso quer dizer, na nossa perspectiva, é que eles deixarão de existir, né? Tirado dali, removido para o lago de fogo, é isso?
Porque, não, Deixa porque quando Jesus voltar, quando tiver o juízo final, eles vão ser tirados do Hades, ou Seol, né? Ok. Aí vai ficar vazio. Então ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, esse lugar. Isso é um lugar. Sim. Geograficamente eu não sei onde é que fica, né? Sim. Mas existe esse lugar. Então uma vez que as pessoas foram tiradas lá, não tem mais por que existir. Então vai ser lançado o diabo, a morte, que é um espírito, e o inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Entendeu? Agora, esses que estavam no inferno, que é o Hades, né? Ou Seol, que foram para o trono branco e vão ser julgados, eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, que é chamado de Geena, ou Vale. Geena vem de Vale de Inon, né? Porque o Inon, Vale de Inon, que é Geena, Inon, né? É porque na época do Antigo Testamento era um lugar onde os judeus queimavam os filhos a Moloque, fora da cidade. Mas na época de Jesus, ninguém mais queimava filho a Moloque ali. Mas aquele lugar ficou um lugar amaldiçoado e os judeus queimavam lixo lá. Então quando eles queimavam lixo, não sei se vocês já viram, lá no Rio de Janeiro é muito comum nos bairros pobres lá, caminhão de lixo quase não passa, né? Ou passa uma vez na vida, outra na morte. Então o pessoal tem que jogar o lixo fora. O que eles fazem? Então joga num terreno baldio e vai botando fogo. Então o fogo vai ficando por baixo, você vai jogando lixo por cima. O que acontece? Aquele fogo nunca apaga. Fica sempre fumegando. Então eles associaram, e era um lugar que tinha verme, porque lixo quando tem muita coisa, tem resto de animais, de frango, de coisa, só começa a dar verme, larva, fedor, mau cheiro, né? Então eles associaram aquele vale de Inon, que é o lugar onde queimava lixo, com o lugar do o lago de fogo e enxofre, que é o lugar onde o bicho nunca morre. Jesus fala, o bicho nunca morre. Só que esse bicho que nunca morre, não é o bicho a larva. O bicho ali é consciência. Tá? Quando fala esse bicho que nunca morre, alguns atribuem a consciência. Eu entendo que seja a consciência mesmo, porque não tem sentido ter bicho ali. Ninguém vai morrer, né? Vai viver eternamente ali, mas é uma condenação eterna, né? Ele vai receber inclusive um corpo, nós vamos receber um corpo, nosso corpo vai ser transformado para nós termos condições de termos comunhão plena com Deus. Vai ser uma transformação para o bem. Eles que morreram sem Cristo, eles vão ter um corpo, não é transformado, mas é um corpo para suportar o sofrimento e não se corromper, não acabar. É um corpo que vai aguentar ser queimado. Sofrer toda aquela coisa ruim lá do inferno, do lago de fogo, né? Então olha só que coisa terrível, né? O importante é saber o seguinte: se alguém morre crente, vai para o paraíso esperar então o arrebatamento. Ele disse de Jesus: em verdade vos digo que hoje estará comigo no paraíso, Lucas 23, 43, e 2 Coríntios 12, 4, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Isso aqui é o apóstolo Paulo falou que conhece um homem que se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, mas foi arrebatado, aí ele vai dizer, né, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, lá ao paraíso. Certamente ele viu também, né? Porque ali ele disse que ouviu, mas provavelmente deve ter visto, né? E aproveitando o ensejo, né, lá em Coríntios mesmo fala assim: aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nunca subiu ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para o homem. Isso aí não está falando do céu não, tá, irmão? Cuidado para não usar esse versículo aí e corrigir quem fizer isso. Se você ler um versículo anterior, está falando de Jesus ali. Mas não que não possa se aplicar a... Pode, mas ali naquele texto não. Deixar claro para a igreja que não se trata de explicar, mas não que não possa ser aplicado em relação. Eu acredito que vai ser isso. Senão eu tenho que jogar meu esposo fora, né? Eu vou jogar meu esposo fora. Acho que ele, como eu, já aplicamos. Eu também já preguei Sim, isso. quem nunca? Atire a primeira pedra. Aqui é o lugar da gente aprender, né? Depois vocês leem em casa lá, vê, ele está falando como é que ele diz lá? E se o conhecessem, não o teriam crucificado. Quem é que foi crucificado? Cristo. Se analisar todo o contexto, você vai ver que de fato ele está se referindo É a Cristo, não é a céu. É Romanos, é Romanos, não estou lembrado. Acho que é Coríntios, né? Aquilo que os olhos... Nos meus esboços, escolhi esse. Coríntios 2:9, né?
Recife Setinha, hein? E muda os bolsos lá, hein? Pega outro texto base. Pega outro texto base e muda. No versículo 8 diz: o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque eles se conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Aí acho que é outro versículo, né? Mas como está escrito, que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os seus. Mas a voz da esse bicho. Se tiver pregando isso aí, que eu tiver presente, eu vou falar, tá errado, irmão, não é isso que tá dizendo, é Aí o cara é herege. Irmão, quem me ensinou foi o pastor Taranto. Se pregar errado. Quando ele for citar, alguém não me sabe que o pastor Taranto tá Pô, estamos perdendo nosso tempo aqui, ô. Ei, ainda vai olhar para trás assim. Ainda vai olhar para trás assim, não é pastor Taranto? Não, pior que eu já preguei não, eu tava num culto que o irmão tava pregando lá, ele falou um negócio lá que não tinha nada a ver, ele falou assim, não é pastor Taranto? Eu falei, meu Deus. Meu Jesus. E não era, né? O que eu vou falar? Meu Cristo. Tem que baixar a Cruel, cara. Então é melhor, faz direitinho lá o esboço, faz a pesquisa direito, não cometer esse erro aqui. E não vem falar comigo depois não, eu sei de nada não, irmão. Se fosse seu aí. Foi invisível. Foi invisível. Mas eles acham a gente, não adianta. Então, irmãos, alguns interpretam que só os que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador serão arrebatados, né? Mas não, a Bíblia diz lá que é todos, né? Todos serão, mesmo aqueles que morreram antes de Cristo vão ser arrebatados. Moisés vai ser arrebatado, Josué vai ser arrebatado, Caleb vai ser arrebatado. Todos que fizeram bem serão arrebatados, né? Ressuscitados, aqueles que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro, depois nós que tiveram serão arrebatados. Ressuscitados, exato, muito bem colocado. Arrebatados são os vivos, né? Serão transformados, né? Mas serão também arrebatados, né? Estarão lá. E outras irão antes de nós, né? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, vivos, seremos arrebatados. Vai lembrar. O arrebatamento é a ressurreição dos mortos. A ignorância acerca dos mortos. A primeira e a segunda ressurreição. A transformação dos crentes que estiverem vivos quando Jesus voltar. A igreja dos Tessalonicenses estava tendo problemas para entender que não estava vivendo durante a grande tribulação, pois alguns assim os ensinavam baseado no fato de estavam sendo duramente perseguidos pelos judeus. Então, a igreja de Tessalônica, eles estavam achando que já estavam na grande tribulação. Alguns não queriam nem trabalhar mais. Tanto é que o apóstolo Paulo falou assim, quem não trabalhar não coma. De vez em quando bate na igreja aí uns que vivem pela fé, né? Aí vive pela fé dos outros, né? Não estou dizendo que Deus não chame alguém, né, para ser itinerante, mas tem uns aí que são preguiçosos mesmo, né? Jesus não chamou nada. Uma vez apareceu, eu estava lá em Rio Grande, né? Apareceu um lá, veio não sei da onde, e ainda veio com umas garrafadas para vender garrafada. Pastor vendendo garrafada, irmão? Quer dizer que a oração não serve? Tem que ter garrafada, tomar garrafada? Aí, né? Eu posso estar Só um reforço. quando meu avô morreu, né? Aí eu precisei ir lá, em Porto Velho. Aí eu tenho um primo que ele se converteu, tá lá, filho lá. Aí ele falou, Fábio, aqui tem uns profetas, uma mania feia, profeta Pidão. Tu acredita que esses dias um profeta olhou, chegou na casa de um amigo meu, um irmão amigo meu, ele chegou lá, olhou e disse, varão, Jesus mandou dizer que é para tu me dar esse relógio nele. Eu falei, cara, Isso é assalto, mano. Isso é roubo. Isso é roubo. Outro problema enfrentado pela igreja dos Tessalonicenses é que pensavam que os que já tinham morrido estavam perdidos, pois não tinham alcançado a vinda de Jesus. Paulo lhes explica que ao voltar Jesus no arrebatamento, os que já haviam morrido seriam transformados em primeiro lugar e depois ressuscitados juntamente com os que estavam vivos e sendo transformados. Essa transformação se dará no momento, no abrir e fechar de olhos, para entendermos mais rápido do que isso acontecerá o nosso encontro com Cristo. Isso aqui é centésimo de segundo, né? É um piscar de olho. Foi a fração mínima que ele achou aqui, um nátimo, né? É um máximo, né? Bem rápido. Então vai ser um abrir e fechar de olho. Agora, antes do arrebatamento e depois dele. Então, antes é preciso vigilância, depois viveremos felizes para sempre.
Tem uns irmãos aí que uma vez perguntaram aí, irmão, nós vamos pro céu, mas vamos ficar fazendo o que lá? Não quer ir, não vai, né? Vai ficar fazendo o que Não lá? tem que trabalhar, não sei. Que porta que eu tô lá, pô. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra o joelho e diga, se o senhor vier, eu não vou, viu? Não me leva não. Se é que o seu critério é esse, meu querido. Aí, ó, estaremos logo após o arrebatamento no tribunal de Cristo, como nós falamos, né? Recebendo galardões e participando das bozas do Cordeiro. Depois viremos em corpos gloriosos juntamente, viveremos, né? Juntamente com Cristo para auxiliar no governo da terra por 1000 anos. Então a igreja vai vir reinar com Cristo. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. Alguns textos ainda referentes ao arrebatamento. O Clarim já nos alerta, né? Isso aqui não é versículo, isso aqui é na harpa cristã, hino 206 da harpa. O Clarim já nos alerta, nosso coração desperta, pois a vinda é bem certa de Jesus. Muito bonito esse, né? 1 Tessalonicenses 4,17, nós seremos arrebatados, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ainda diz lá, consolai-vos uns aos outros, né, com essas palavras. Paulo inspira a esperança dos Tessalonicenses, não lhes dizendo que se preparem para o martírio durante o período do dia do Senhor, a tribulação, mas mediante a mensagem sobre arrebatamento. Então, nós, né, que defendemos aí que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, então a gente defende, acredita que Deus vai livrar a igreja desse momento de sofrimento, né? Apesar de que em toda a história da a igreja sempre passou por perseguição e martírio, né? Por isso que tem essa... Então é bom deixar os irmãos de sobreaviso, né? A gente tem que mostrar, não é ciência exata, né? Os dois lados da moeda, né? Irmãos, é aquilo, mais uma vez, esteja pronto para quando Jesus fosse voltar daqui a 1 segundo. Não vai ter problema nenhum, você não vai ser frustrado em nada, né? Tinha um professor presbiteriano que ele dizia o seguinte, ele falou assim na sala, porque eles acreditam que eles são amilenistas, né? Eles são preteristas também. Eles acreditam que vai passar pela grande tribulação, né? E que quando passar o portal, o grande portal, né, do céu, aí diz que por dentro está escrito assim, né? Só vai ler quem entrar, vai estar escrito assim, bem-vindos eleitos, porque eles acreditam na eleição. Aí eu estava na aula e assim, vai ficar barato. Eu falei, pastor, reverendo, é meu amigo, até faleceu, tadinho, né? Aí eu falei, reverendo, já está lá com o Senhor, né? Aí eu falei, reverendo, lá a gente da Assembleia de Deus também, a gente tem um arco lá e tem um negócio escrito lá de dentro também. Ele falou, o que está escrito lá? Eu falei, se sair, morre. Aí, vai, isso aí, pensa num mestre, rapaz. Aí o Senhor chamou o menino novo, rapaz, mais do que eu, ele está com 52, 53 anos. Uma pneumonia. Pastor Taranto, caso se, diferente dos pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas, né, estiverem certos, o senhor não acredita que, portanto, a igreja, enfrentando, vai ter que passar pelo período tribulacional, Deus não derramaria algo, uma graça, algo a mais, assim, que levasse essas pessoas, por exemplo, no caso de Atos 16, Paulo e Silas, meia-noite, o cara tem ali açoitado, os caras estão felizes, os caras estão contentes, os caras estão orando, cantando a Deus, e mano, isso é resultado de uma sabe, só uma... Eu acho que isso não precisa derramar nada, já derramou, né? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, não, eu sei, o que eu quero dizer é o seguinte, é que tipo assim, ó, por muito menos hoje. Mas é porque não tem firmeza nenhuma na fé. Muito menos hoje, a realidade, é lamentável, mas a realidade espírita. Desculpa falar, mas aqui, vai lá fora ver os cristãos dando a vida pelo Evangelho. Nos nossos dias. Mas como nós aqui estamos frouxos, infelizmente somos crentes frouxos. No contexto, só por lá eles dando vida pelo Evangelho. Mas a diferença
eu acho que Falando em arrebatamento? em se tratando de uma capacidade dada por Deus, meu irmão, para suportar, entendeu? Algo mesmo. Acho que já temos. Algo a mais, Zero. entendeu? Algo Tem que ter. a mais do Espírito Santo. Se chegasse alguém aqui agora e entrasse na sala, quem é crente aí? Levanta a mão. E aí? Agora é o momento, irmão, não é? Deus vai derramar. Não derramou. Ou a pessoa tem ou não tem, Se mano. acreditar nisso aí, seria acreditar lá de Joel que seria uma graça, um avivamento extra. Eu acredito. E foi bom tu tocar nesse assunto, porque acho que é o mesmo que o pastor Tarso vai falar. Pode ir. Eu acredito que o Joel já aconteceu, mas vai ter o avivamento de Israel. Eu acredito no avivamento espiritual. Mas não de nesse Israel. nível que ele comenta de algo extraordinário. Esse extraordinário já existe. Porque eu só digo buscar. assim, mano, tipo, a gente tá falando aqui de perseguição. Mas o crente suporta hoje coisa que Deus dá graça para ele suportar. A gente está falando no contexto geral de muitas É pessoas. fato, é que só que na nossa mente ela está tão limitada, é aquilo que o Malão comentou na ação das aulas. A nossa mente está limitada com o hoje, com o agora, e a gente não tem essa preparação mental para algo desse tipo. Mas tipo, a gente sabe que fora do Brasil acontece. O cara tá lá sendo Até no Brasil mesmo acontece isso aí. está sendo decapitado e ele, glória a Deus, aleluia, Não nega pode me isso. matar, eu não vou negar. Né? A gente vê pelos testemunhos, então assim, essa graça já existe. Só que, como disse o Davi, a gente é malandro, a gente cava pouco, automaticamente temos pouco. Né? Quanto mais a gente busca, mais essa fonte vai jorrar. Ela é Derramada, então foi derramada e está entre não nós. tem né? limite, ela é ilimitada. E que bom disso, né? Sim. Que bom disso, que daí você, poxa, eu estou aqui, a porta da graça está aberta, o banquete está aí, se alimenta conforme tu quer. Eu entendo que a graça está aí, irmão. Eu tive um colega de seminário, né, que ele era músico do exército, era maestro, suboficial músico, né? E ele que contou isso aí, tá? Diz que ele serviu lá na área do Amazonas, aquela área lá, e que eles foram tocar numa cidadezinha com a banda lá, não sei se é Amapá, era lá pro norte lá, né? E aí diz que lá é aquela transamazônica, é lama pura aquilo lá, né? Aí vai o ônibus lá, não sei quantos quilômetros, quanto tempo. Aí quando eles estavam indo lá, o ônibus do exército, né? E você sabe que principalmente músico, tanto do exército, marinha, aeronáutica, a maioria é tudo crente, né? Não sei se você sabia disso, né? Fuzileiro naval é mais de 80% de fuzileiro naval lá são músicos, né? São crentes, da Assembleia ainda, né? A outra igreja não tem músico, né? Tem pouco assim, mas toca trombone, essas coisas. A Tuba, congregação tem, né? a congregação também. A congregação cristã, então essa Sim, também. mas a maioria é crente, né? Aí aquele monte de músico, mas a maioria é crente do ônibus, daqui a pouco vira um ônibus quebrado de uma igreja. Cheio de irmãzinha de ciclo de oração, assim, o ônibus quebrou, porque ficou entalado. Tá? Aí uns que eram crentes lá dentro do ônibus do exército, falaram assim, vamos fazer uma brincadeira? Rapaz, brincadeira de mau gosto, né? E fizeram exatamente isso aí. Assim, vocês são crentes? Todo mundo armado, porque eles andam armados também. Tem, nós somos crentes. Então, quem for crente, pra cá. Quem for crente, está pronto para morrer pra cá. Quem não está pronto para morrer pra cá. Diz que tinha umas irmãzinhas já começando a ir falando em língua. Aleluia, aleluia. Foi pro canto lá que ia morrer. E os outros foram pro outro lado. Ele contou isso. Aí, quando acabou, vocês não vão não? Vocês estão prontos para morrer? Nós estamos prontos para morrer. Chorando, falando. Daqui a pouquinho chegou para aquele outro. Que vergonha, que crente vocês são. Rapaz, quando descobriram que era tudo brincadeira. Deus, marmanjo. Rapaz, aquelas irmãzinhas queriam pegar os caras de pau lá, né? Ele contando assim, eu ia de rir. Mas você vê. Então, mano, né? Apocalipse 2:10. Nada temas as coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Da tia coroa da A palavra de Apocalipse é ser fiel até a morte, mano. Tem que ser fiel. E saber que essa vida que a gente passa aqui é como o apóstolo Paulo falou assim, eu bem queria estar morto e estar com o Senhor. Mas por causa de vocês eu tenho que ficar aqui. Para mim eu viver a Cristo, morrer é lucro.
Então a gente tem que ter esse sentimento. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Se o cara fala assim, vai morrer, que bom, já estou indo para lá para encontrar o Pai. Ela vai morrer de novo. Esse tem que ser o nosso sentimento, né? Meu, inclusive eu estou ensinando aqui, tem que ser o meu também. Eu tenho pedido a Deus isso. E quanto mais, é interessante, quanto mais você vai buscando as coisas de Deus, mais você vai sentindo o ódio desse mundo. Você vai vendo essas notícias, essas coisas, enfermidades, essas coisas. Assim, meu Deus, melhor estar com o Senhor mesmo. Isso aqui é tudo ilusão. Tem um menino no grupo nosso lá de discussão teológica, esse dia ele. Eu até fiquei preocupado. Irmão, como é que tá, irmão? Tudo bem? Eu falei assim, ele usou um termo ali, parecia que ele estava tendo depressão, né? Esse mundo é só ilusão, né? Pra mim já acabou. Eu falei, que isso, mano? O que tá acontecendo aí, né? Como a gente fala assim. Mas, em certo aspecto, o mundo é só ilusão mesmo, né? 1 Tessalonicenses 4,17 diz assim, vos levarei para mim mesmo, né? Fala da esperança futura de todos os crentes vivos naquele momento, quando então serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É João 14, né? Também fala, né? Eu levarei para que onde estivesse, levar vós também. Sim, sim. E Jesus não vai levar ninguém para morar em condomínio fechado lá não, tá? Lá no céu não tem condomínio. Na casa do Pai tem muitas moradas, não é nada disso, não. Tem nada de casa, não. A gente não vai precisar de casa. Ninguém vai dormir mais, não vai ter esse negócio, vai ter chuva, não tem nada disso aí não. Quando diz lá que na casa do Pai, na família de Deus, tem lugar para todos, né? Quando eu receber um corpo glorificado, eu vou deixar de ser careca? Depende de Ele Jesus. disse que não vai haver mais quanto Depende de Jesus, gosta de você carequinha? Não sei. Rapaz, ninguém vai se preocupar com isso aí não, cara. Você é semelhante aos anjos, né? É. Olha aqui, ó, Lucas 17, 34, 36. Nós seremos tomados pelo Senhor. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada, a outra será deixada. Isso é para as mulheres cuidar, viu? Hã? Isso aqui é para as mulheres cuidar. Dois estarão juntos. Ah, é. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Esse será levado um e deixado o outro. A declaração de Cristo de que será levado um e deixado o outro precede sua exortação aos santos da igreja. Portanto, a palavra será levado um e deixado o outro provavelmente refere-se aos santos da igreja, tirados dentre os ímpios no arrebatamento. Jesus ressalta os elementos surpresa para crentes da igreja. 1 Coríntios também 15, né? 51. Tem gente, Hã? cada coisa que ela ouve, né? Porque já ouvi gente olha assim, isso aqui reflete que 50% da igreja só vai subir. Porque, tipo, aqui tá sempre vai ter dois, só sobe um. Já ouvi falar Igual assim. as virgens, né? As virgens 5. Isso, então é só 50%, né? Se usar essa passagem como critério matemático, Mas 5 mestres, querendo ou não, é um alerta, porque os dois precisam estar preparados, né? aí já existe um outro texto que já quer essa tese. Entrar pela porta estreita, porque larga a porta e eles passando de muitos aqui, quanto de pouco, também dá de poucos aqui. Você vai ver. Então, 1 Coríntios 15, 51. Nós seremos transformados, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos. Quando a pessoa falece, na visão de Deus, está dormindo. Isso aconteceu com Lázaro, aconteceu com a filha de Jairo, né? Filho da viúva de Naim. Mas que Jesus tenha pronunciado foi Sim. com os dois lá. Sim. Ele não morreu, mas dorme, né? Porque esse alvoroço, ela não morreu, mas está dormindo. Então, essa perspectiva. Só que esse dormindo, a pessoa já está no seio de Abraão, está no paraíso. Tá? Dormindo, mas não é sono da alma, tá? Não é aniquilacionismo, não. A pessoa vai ficar apagada, desconectada, tipo coma. Não, a pessoa está consciente, ela está ciente do que está acontecendo, né? O que nem se refere a dormir? Oi? O que nem referencia esse dormir? Dormindo é um termo que ele usa, né? Mas seria no sentido porque o corpo só nesse. De repente é com relação ao corpo, mas a saber que a pessoa está consciente, né?
Agora tem que tomar cuidado quando você lê Eclesiastes, porque Eclesiastes vai de encontro a tudo que eu estou falando aqui, né? Que ele vai falar assim, aquele que morre não tem mais noção de nada. É bom saber, quando você está lendo um livro e outro, tanto é que o livro de Eclesiastes ele vai falar de tudo que acontece debaixo do sol. Então ali é visão humana, tá? Visão humana, ele não está tendo revelação nenhuma de nada ali, ele está filosofando. Então ele está falando, lá não tem indústria, não tem nada, não tem lembrança de nada. Ele está falando da visão debaixo do sol, ele não está falando acima do sol. Se fosse acima do sol é uma revelação. Ele faz questão de dizer debaixo do sol. Então ele está filosofando ali, tá bom? Os que estão vivos sabem que vão morrer, né? Os que Ele é bem seco com as colocações dele. Não tem nenhuma... Eclesiastes 9:5, porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada, de nada. Nem tampouco eles jamais recompensam, mas a na sua visão memória ficou terreno, tá? Então é bom falar logo isso. Eu li aqui Eclesiastes, já sabe que ali está fazendo uma visão terrena. E a gente está falando de coisas para além do terreno, né? Então, ainda continuando, no momento, no abrir e fechar de olhos, na hora da última trombeta, depois da trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Como ressuscitarão os mortos? Paulo começa aqui uma exposição de doutrina da ressurreição dos mortos. Um mistério. O mistério de Paulo revela é que quando Cristo voltar do céu para buscar a sua igreja, os crentes que ainda estiverem vivos na terra terão seus corpos em um instante transformados, feitos irrepreensíveis, né? Ou imperecíveis e imortais. Nós não seremos eternos, tá? Nós teremos a vida eterna, mas nós seremos imortais. Como? É diferente. Eterno é só Deus. Eterno é que não tem começo de dia nem fim de dia. Eu tive começo. Eu tenho começo, mas não vou ter fim. Nós seremos Eu perenes. sou imortal. Seria o geral da imortalidade. Nós vamos receber imortalidade. E eu vou ter a vida eterna. Mas eu não sou eterno. Porque eu não sou eterno. Eu tive um início. Eu tive um... Hã? Mas nós vamos viver eternamente. Sim, eternamente. Só eu não sou eterno por quê? Porque a pessoa para ser eterna, só Deus, que ele não teve princípio e não tem fim. Eu tenho princípio. Você nasceu um dia, não nasceu? A gente não era nada. Certo que eu nasci. Era um óvulo e um esperma. Não era nada. Aí juntou, aí surgiu o Taranto e o Valdir. Né? Um mais moreninho, outro mais branquelo. Né? Mas surgiu lá. Então a partir dali nós... Opa! Parecendo. Aí veio o filósofo lá, que eu não sempre esqueço qual foi, não é o Voltaire que falou isso, penso, logo existo, né? Cogito, ergo sum. Aí quando a gente, eu penso, logo existo. Então agora você é um ser humano, você pensa, agora você existe, né? Pastor Taranto, quando Jesus diz aqui no começo de Apocalipse, eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é o início e o Ômega é a última letra do alfabeto grego. Princípio e fim. O primeiro e o derradeiro. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o arqué. Ele tá antes do arqué, né? O arqué é um termo filosófico para você botar um início, a partir dali você começa a pensar. Mas Jesus ele é antes do arqué. Ainda antes que houvesse dia. Tanto é que ele vai começar em arqué, logos. No princípio era o verbo. Até nós falamos ontem no debate lá, né? Na live nós falamos sobre isso. Então, na filosofia, o arqué é um princípio que você tem que... um padrão para você começar. Mas Jesus ele é antes do arqué. Ele é antes de que existisse qualquer coisa, né? Tudo foi feito por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Nem todos dormiremos, né? O emprego que Paulo faz de nós indica que ele indicava a perspectiva do Novo Testamento, isto é, de Cristo vir buscar os fiéis ainda naquela geração. Então veja que o Paulo achava que seria arrebatado logo, né? Mas não foi. Já faz 2000 anos isso. Todas as gerações viveram sob essa perspectiva, né? Sim. Que o arrebatamento seria possivelmente para elas. E que mais? Ele diz, o apóstolo tinha razão ao crer assim, porque sabia que Cristo poderia voltar a qualquer momento. Todos aqueles que esperam a volta de Cristo durante a vida aqui creem da mesma forma. Nós, se tivermos tios, vós aí que eram evangélicos, com certeza, vive direitinho que Jesus vai voltar, Jesus está voltando, né? Se a gente fosse um incrédulo, ele fala assim, não vai voltar nada. Minha avó já dizia que ia voltar, toda coisa. Inclusive é o termo que Pedro usa, né? Ele fala exatamente sobre isso. Mas não, irmãos,
Se ele não voltou ainda, é porque ainda tem muitas almas para serem salvas. A gente tem que ver nisso aí, nessa demora, a misericórdia do Senhor. E essas pessoas serão indesculpáveis diante de Deus. Fala assim, rapaz, era para eu ter vindo antes, mas eu posterguei para que você pudesse, você não quis. Já pensou naquele dia do juízo? Era para ter vindo antes, mas porque eu te amava, eu estava esperando você tomar a decisão, você não tomou a decisão. Eu fico imaginando, meu, porque o que não vai faltar para Deus é tempo, né? Não vai faltar tempo. Vai ser um por um que ele vai julgar. Já pensou chegar lá diante do Pai e você não tem desculpa? Não tem desculpa, que desculpa vai ter? Esses camaradas que fizeram mal aí, roubaram, que mataram, que fizeram mal, né? Hitler, não, Hitler não. Isso aí se fala, né? Mas. Esse aí só o celular de Eu tô falando de religião. Ditos religiosos aí, deveriam dar o exemplo e não foram, que mataram almas aí, né? Me veio agora, chega até a me alegrar diante dessa fala do seu, porque uma das coisas que a gente já ouviu falar, né? Muita gente questiona, né? Tipo assim, mas isso aí de promessa já de muito tempo, e aí às vezes o cara se leva, né? Não, vou ter minha vida aqui, e aí quando der eu volto. Né? E aí muitas vezes a gente ouvia falar, tipo, haverá misericórdia de Deus para aqueles que não ouviram falar do Evangelho. Né? Hebreus capítulo. E aí, Romanos. muitos ainda falavam assim, e os índios não têm, né? Conhecimento, não tem ninguém que falar. Aí esse dia eu estava vendo um videozinho lá, de um índio lá com um celular, né? Aí me veio agora em mente assim, poxa, a misericórdia de Deus é tão grande, que as mídias sociais estão aí, né? Tá chegando internet para esses camaradas, e lá estão tendo oportunidade de ouvir falar do Evangelho, para que um dia a porta da graça eles venham, né, dar liberdade, ou até mesmo, meu amigo, a liberdade. Você teve conhecimento. Mas eu estava lá no fim do mundo. Cara, tipo, hoje no fim do mundo tem internet, tem uma rede social, tem uma fonte de comunicação com essa pessoa, porque há 10 anos atrás talvez não tinha isso. Né? Então, a grandeza de Deus e o cuidado de Deus para com, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer que ninguém se perca. Por mais que a gente, homem, ser humano, a gente é levado a acreditar e às vezes a tomar o lugar de Deus e achar, não merece. Não, mas Deus está pronto a perdoar e simplesmente assim, meu amigo, pode ser o que tu fizesse. Inclusive nossos inimigos. Os nossos inimigos. Inclusive agora, o Hamas. eu ia dizer agora, igual o Hamas. Tem gente que está com a espada no. Não, vou matar todo o que for do Hamas. Meu amigo, eles também são de. Nós não temos lado. Nós não temos lado, nós somos de Cristo, nós não temos partido. A minha oração tem sido oração para Israel e eu estou orando para os palestinos que estão sofrendo. Para que Deus salve esse povo e até mesmo esses que estão fazendo mal. Né? Eles vão pagar pelo que eles fizeram, que eles escolheram isso, né? Isso. Mas que Deus tenha misericórdia, que tenha um conhecimento, que chegue a graça, lá, bem que isso. faça que aconteça um milagre lá. Estão sendo alcançados. Então, isso que aconteça. Então, Né? esse é o dever do crente, né? Pensar com a mente de Cristo. Foi o que o Paulo falou, né? Porque a gente às vezes quer pensar com a nossa mente. Não. Peraí. Exatamente. O cara tirou a vida lá, mata tudo. Não é assim não. É o desejo de Jonas, né? Não verdade, era isso que eu. Na verdade, eles são vítimas do diabo. Então nós vamos encerrar aqui essa gravação da primeira aula de Apocalipse. Na próxima aula a gente